Não esperar tudo dar errado para procurar ajuda, independente de qual seja. Eu falei aqui de questão psicológica, emocional, financeira, jurídica. Então, não, peça ajuda. Você não vai ser menos forte por pedir ajuda, você não vai ser menos sábio, você não é menor que ninguém. E pelo contrário, a gente sempre pode aprender um pouquinho mais com qualquer pessoa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Descomplicar. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para você entender um pouco mais como otimizar o seu jurídico, como melhorar o jurídico da sua empresa. Bom, então para falar sobre esse assunto tem uma convidada mais que especial para isso, que é a Maria Carolina. Antes de apresentar a Carol, eu só vou falar um pouquinho de mim e da Descomplicando. Muito prazer, eu sou Priscila Queiroz, sou fundadora da Descomplicando, sou consultora financeira e muito mais. Então, o currículo é longo, então nem vou me aprofundar muito. Se você ainda não me conhece, segue lá nas redes sociais que você sempre vai me ver por lá, ok? Bom, eu vou ler o currículo da Carol antes de chamá-la, porque o currículo é extenso, hein? A Maria Carolina, ela é consultora jurídica e advogada com expertise em direito empresarial, imobiliário e contratual, atuando desde 2018, sócia e fundadora do escritório TLPS Advogadas. Maria Carolina também é professora, mentora e idealizadora do perfil mariacarolina.adv no Instagram. Então, vamos conhecer mais sobre a Carol. Eu já peço licença, que você sabe que eu chamo de Carol, que já conheço há muito tempo, que eu tenho a honra de ser também amiga da Carol, né? Então, muito obrigada por receber bem esse convite, vir aqui, e agradeço muito. Ai, obrigada! Prazer, gente! É um prazer enorme estar aqui. Eu conheço a Pris já há algum tempo, a Pris faz parte da história da TLPS, então é incrível estar aqui prestigiando o Pod. E, gente, o cenário aqui tá maravilhoso, o estúdio está incrível, tá muito lindo mesmo, então convido todos vocês aí para dar uma passadinha aqui, tá, Pris? Porque, olha, tá sensacional. E é um prazer mesmo estar aqui, dividindo esse momento com você, contando um pouco mais de tudo que a gente construiu juntas, inclusive, e do que tá por vir, né? É isso aí, Carol. Então, vamos lá. E como o Pode Descomplicar, ele sempre tem essa vertente de entender um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória empreendedora, para ajudar ali os empreendedores também nessa trajetória que nós sabemos que é uma trajetória árdua, né? Desafiadora, mas que vem também com muitos aprendizados e uma bela história aí. Então conta pra gente um pouquinho o que te fez começar a empreender, o que te inspirou aí para começar no empreendedorismo? Quando a gente estava conversando até aqui um pouquinho antes do Pod começar, gente, a Pris me fez essa pergunta e eu até falei, caramba, o que eu vou falar? Mas o que vem na minha cabeça é muito a história que eu vivi mesmo da minha família, porque meu pai é empreendedor, ele é engenheiro e ele tem um escritório de engenharia, mas ele sempre foi fuçado para empreender em outras áreas. Então, ele já teve empresa de porta e janela, ele já teve empório, ele já teve loja de elétrica, de materiais elétricos. Então, assim, eu passei a minha vida sempre nas empresas do meu pai, né? E isso foi algo que realmente era muito presente para mim. Meu sonho de criança era, inclusive, ser caixa de supermercado para trabalhar, caixa de papelaria para, inclusive, trabalhar numa papelaria que fosse minha. Eu queria estar lá, ver estoque, ver isso, ver aquilo. Brincava disso quando eu era pequena, baixava programa lá no meu computador, fazia o teste de 30 dias, colocava todas as minhas blusinhas lá cadastradas, os meus ursinhos, e eu amava brincar de vender. Então, assim, isso sempre foi algo tão presente na minha vida que eu até pensei em fazer outra coisa. Pensei em estudar para concurso, fui associada em outros escritórios, mas verdadeiramente eu já sabia que eu ia abrir o meu negócio. E o mais engraçado é que meu pai também sempre soube. E o meu pai, ele é apaixonado por empreender, mas ele
lida tanto assim com o desafio que ele falou assim, ai meu Deus, mais uma empreendedora não. Ele, coitada, vai fazer concurso, filha, né? Como todo pai de advogado fala. Mas hoje em dia é muito gostoso, inclusive, dividir com ele alguns sufocos, sabe? Do empreendedorismo e trocar e ver o que ele acha. Hoje, inclusive, é aniversário dele, então... Cara, é assim, super especial. Os meus almoços com ele, a gente almoça junto todo dia, que a gente tem escritório no mesmo lugar. E aí, todo almoço é uma mentoria, sabe assim? É muito gostoso. Então, é muito bom ter alguém tão próximo que inspira a gente. Muito gostoso. Que legal. Nossa, que bom ter isso, né? E me diz, Carol, como é que você escolheu aí essa área de advocacia? Seu pai, como você falou, ele é engenheiro, né? Da onde veio essa vontade de advogar? Na verdade, eu queria fazer medicina, desde sempre. Falei assim, eu vou... Quando eu era pequena, eu brincava de loja, e depois falei assim, é difícil empreender, né? E aí meu pai falava pra mim, é difícil. Aí ele falava, vai fazer medicina? Eu falei, vou ser médica. E aí eu fiquei um bom tempo falando que ia fazer medicina. E aí eu lembro que quando eu cheguei no colegial, eu ia prestar o Enem, minha mãe esqueceu de pagar o Enem. Aí eu falei assim, pronto, né? Me lasquei. Uma das grandes oportunidades que eu tinha para passar em uma faculdade era essa. E aí eu sei que eu fui prestando em algumas outras e não passava, fui pro cursinho. E aí quando eu cheguei no cursinho, eu olhei assim as pessoas, eu falei assim, caramba, tem gente aqui já há 5 anos no cursinho, 6 anos, e isso me desesperava, porque eu tinha muita vontade de já começar a trabalhar, ter o meu dinheiro, ter minhas coisas. Pra mim, meus pais eram aqueles que falavam assim, quando você usar o papel higiênico dessa casa, você vai obedecer a gente. Então eu queria muito comprar meu papel higiênico e todas as outras coisas, e aí eu falei assim, se eu começar medicina, se eu estiver no cursinho, eu não sei quando eu vou passar. É um curso que eu sei que eu vou depender financeiramente muito dos meus pais ainda. E por mais que eu tenha mais tranquilidade depois do curso, né? É um curso mais rentável, assim, futuramente. Mas não sei se é isso. Eu quero trabalhar logo, sabe? E aí eu me lembro de um episódio no cursinho que a gente estava conversando lá em uma aula, discutindo algumas questões, principalmente pro Enem. E aí era uma discussão sobre cotas para a escola pública. E aí um dos meus amigos era da escola pública ali, do cursinho e tal. E ele falava que ele já tinha passado por muita coisa a ponto dele não conseguir pegar um livro que ele precisava ler na escola, porque ele não tinha acesso à biblioteca, ele não tinha acesso a nada. Então a gente dividia muitas coisas assim, e minha vida foi muito confortável. Tive uma infância super boa e tal, estudei em colégio particular, mas eu sempre tive esse contato com as pessoas que não tinham, né? Então... ele me trouxe essa reflexão lá na época e tal. E aí eu lembro que o pessoal do cursinho era todo mundo de escola particular. E aí começaram a defender que as cotas não eram necessárias, não eram importantes. E aí esse meu amigo, ele ficou tão constrangido e ele ficou tão assim, porque era uma sala de 200 pessoas e ele era praticamente a única pessoa com opinião diferente. E ele tentava falar e ninguém ouvia. E aí eu levantei e falei assim, gente... Todo mundo conhece ele, todo mundo sabe a história dele, sabe o que ele já passou. Ele, inclusive, passou na USP Pinheiros para medicina, passou na Unicamp, ele era um dos mais inteligentes da turma. E eu falei, cara, ele não tem pai, ele não tem... era uma vida super difícil, pegava não sei quantas conduções para chegar no cursinho, sabe? E a gente, todo mundo ali com lanchinho na bolsa, com o pai levando na escola de carro e ar-condicionado. Eu falei, vocês acham mesmo que é a mesma realidade? E eu sei dizer que quando eu falei isso, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, obrigado. Cara, ali pra mim, eu falei assim, é isso. E aí tinha até uma profissional lá que faz aqueles testes vocacionais no cursinho. E aí eu fui falar com ela, falei assim, tô um pouquinho confusa, menina, aconteceram os negócios aqui. E aí eu falei com ela e tal, e ela fez todo o estudo lá, e ela falou assim, realmente, você tem um traço muito bom para ser advogada, para fazer direito, porque o direito tem um leque enorme, né? E eu sempre fui, assim, a líder de sala, a oradora da turma, sempre, sempre, sempre. E aí eu falei assim, bom, vou fazer. E aí passei na faculdade, tudo, fui estudar, e aí queria concurso, na verdade. Eu falava assim, não, eu vou ser juiz, então, né? Porque eu falava, como que eu vou ter uma boa renda, né? Eu não queria depender dos meus pais, queria logo ter minhas coisas e tal, só que eu achava que era fácil passar.
Meu pai falava, a gente tem um primo lá que é juiz, e ele falava assim, ele ficou 2, 3 anos estudando, não saía, só estudava e passou. Eu falei assim, não, beleza, eu faço isso também. Só que aí, quando eu fiz estágio com juiz, fiz estágio com desembargador, eu vi quanto esse universo de concurso, eu achava que era super imparcial, assim, sabe? Passa quem pode, assim, quem sabe muito, quem estudou mais. E, cara, não é bem assim, tem um lobby super por trás, principalmente conhecendo os examinadores. Então, isso me desencantou um pouco, principalmente com a carreira, quando eu vi algumas questões que eu olhava, assim, no gabinete, que os juízes passavam e eles falavam, tá vendo? Isso aqui é alguém tentando me comprar, isso aqui é isso aqui é aquilo. E eu falei assim, cara, eu queria ir para um lugar mais imparcial, para ficar mais independente, mas eu ainda assim respondo a alguém. Então eu falei assim, então isso aqui não me encanta tanto, né? A não ser o valor do salário e as 2 férias anuais. Mas falei assim, tá, posso pensar. E aí eu comecei a trabalhar em escritório. E quando eu comecei a trabalhar em escritório, foi assim, o mesmo sentimento que eu tive na época do cursinho. Eu realmente ter esse contato próximo com o cliente, e falar com o cliente, ele fala, nossa, muito obrigado, você me ajudou, o cliente está precisando. Já atendi cliente, por exemplo, no dia do Natal, assim, tentar buscar a filha, não conseguia, a mãe não deixa, tentar negociar, não sei o quê. Então, assim, das coisas mais simples até um acordo empresarial que eu fiz, cara, é muito satisfatório, assim, sabe? Muito satisfatório. E eu acho, né, não sei dizer, mas eu não me sentiria nesse mesmo lugar julgando um caso. Então, eu acho que, querendo ou não, o destino, Deus, foi me encaminhando ali para o lugar que eu realmente deveria estar. Que legal. Nossa, é muito gostoso. E principalmente quando a gente faz o que ama, né, Carol? É muito, muito bom. Tem uma frase que eu não acredito muito, que falam que, se você trabalha com o que ama, você não trabalhará nem um só dia. Eu discordo um pouco, porque... Pelo contrário, você vai odiar o que você ama, você vai começar a odiar. É isso, porque é muito estressante o trabalho. Empreender é realmente algo muito estressante, mas é recompensador. Mas assim, Pris, a gente tem que entender que trabalho é trabalho. Exatamente. Se não fosse desafiador, seria hobby. Exatamente. Hobby, ok, eu quero pintar. Eu amo aquarela, gosto de pintar aquarela, gosto de tocar teclado. Mas isso daí é hobby, entendeu? É um pouco desafiador. Mas o trabalho tem essa questão do suor do rosto, sabe? Por muito tempo, até você falou, trabalhar com o quê? Mas por muito tempo, inclusive, eu levei o trabalho para um lado muito pesado, assim. Então, eu só usava roupa preta, eu usava maquiagem mais escura, porque eu era muito novinha quando eu me formei. Até hoje, fui atender um cliente hoje, ele falou assim, nossa, como você é novinha? E aí eu falei assim, tô conservada já agora, né? Perto dos 30, o meu botox tá em dia. Mas assim, cara, é uma coisa que eu queria me parecer mais forte, mais brava, pra eu parecer que transparecia mais credibilidade. E eu vi que não é assim, que cada pessoa tem a sua individualidade, então eu não preciso me tornar mais masculina para ir para um ambiente masculino, para ser ouvida. Pelo contrário, eles vão até me ouvir mais pelas minhas qualidades, pelo meu olhar mais feminino, pela minha voz um pouco mais fina, mais feminina, né? Pela minha calma, porque mulher é muito mais calma que homem. Homem é desesperado, ele arrisca. Homem é um ser imprudente. Porque, assim, o homem, ele é de arriscar. E a mulher, ela é a prudência, cara. A mulher tem a sabedoria dentro dela. Então, é muito bom até hoje. Eu vejo com outros olhos, de falar assim, caramba, tem que ter alguém mais emocional mesmo. A gente sabe que não dá pra generalizar. Mas hoje em dia eu entendo o meu lugar na minha profissão, sabe? E que tá tudo bem eu ser do jeito que eu sou. E isso trouxe tanta leveza, assim, pro modo de advogar que eu tinha. Não discuto mais com os advogados. Eu falo, doutor, então tá bom. Então é isso. Beijinho, gente. Por que não... desencadeei crise de ansiedade, né? Então, isso que eu ia perguntar. Como você lida com a pressão, assim, de empreender, de advogar em si? Eu levei de um lado muito negativo, muito pesado. Trabalho enquanto eles dormem, sabe? Essa balela. Hoje em dia eu não acredito nisso. Eu entendo que você tem que trabalhar o quanto você consegue. Você tem que saber os seus limites. O quanto você dá conta. Porque se você sempre ultrapassar o seu limite, você não se respeita.
e o seu corpo ele vai te travar. Então, ano passado eu tive severas crises de ansiedade, e eu lembro que eu comecei a ter crise de ansiedade na época da OAB, que eu trabalhava em 2 escritórios ao mesmo tempo. O escritório que eu trabalhava me alocou para ser consultora em um outro escritório. E aí eu não sabia muito bem como é que eu ia administrar, eu estava no começo da carreira, eu era estagiária nessa época, e o meu chefe falava, você tem que dar conta daqui e de lá, mas dividida, de forma dividida. Eu falei, gente, não tem como, só se eu trabalhar o dobro. E foi o que eu fiz, e ainda estava em época de prestar o AB. Então eu lembro que eu estava no ônibus, assim, indo para o trabalho, eu não conseguia respirar, eu tinha crise e tal, e aí isso voltou ano passado, quando eu também comecei a me desesperar com algumas coisas assim, que foi nesse autoconhecimento de entender que eu não precisava levar o trabalho para esse lado, que eu precisava sim cuidar da minha saúde, ter o meu tempinho ali para academia, para uma caminhada que seja, porque a gente que trabalha principalmente com esse lado emocional das pessoas e também só de atender o público, sabe? A gente precisa ter um lugar muito humano. Então, se a gente não cuidar da nossa humanidade, a gente não consegue amar o próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, não tem como. Você tem que realmente estar ali equilibrado para você conseguir dar um suporte de equilíbrio para outra parte. Porque quem vem procurar o advogado está totalmente desequilibrado, na maioria das vezes. Então, assim, a gente tem que realmente buscar métodos alternativos de esvaziar a mente, separar o tempo do trabalho para o tempo do trabalho. Eu acredito que o que mais desencadeou essa minha crise foi o home office, dessa época pós-pandemia que você trabalha em casa, fica em casa, você não desliga, né? Você fica sempre. Então, uma prioridade minha desse ano também foi começar a ir presencialmente para o escritório. Não interessa se está chovendo, eu preciso sair para eu criar essa separação, sabe? Então, para mim foi muito importante essa divisão. Show! Nossa, isso é muito importante mesmo. Porque senão a gente mistura tudo e aí a ansiedade não acerta, burnout. Infelizmente, eu tenho alguns clientes que estão nesse estágio de burnout porque não conhece os próprios limites, né? E aí entra naquela de trabalhar sem ter freio, se preocupar demais. E o que é a preocupação? É a imaginação trabalhando contra você, porque você sofre dos 10 mil medos que nunca acontecerão, né? Então a gente precisa saber os nossos limites, saber a hora de falar, não, esse é o horário de trabalho, agora eu vou descansar. Você precisa aprender a desfrutar na jornada, porque senão vai chegar a um ponto que você não vai conseguir. E eu aprendi que o exercício físico, ele é a única coisa que faz com que a sua mente descanse. Porque quando o seu corpo cansa, a sua mente, cara, você distrai e tal. Então, antes eu falava assim, nossa, eu não consigo, eu não tenho tempo para fazer exercício. Só que eu, às vezes, procrastinava, às vezes demorava muito para fazer um prazo, porque as suas emoções estão todas misturadas, os seus pensamentos, parece que o seu dia tá atropelado. Então, agora eu tenho uma rotina mais certinha de exercício, amo esporte, amo. E aí, parece que, tipo assim, a 1 horinha, 30 minutos que eu treino no dia, que eu faço um pilates, um yoga, que seja, eu saio de lá, assim, mega produtiva. E eu rendo muito mais. Então, assim, é muita balela esse negócio de não ter um tempo. É muita balela, porque você precisa ter tempo pra você, não tem como. Se você não tiver tempo pra você vai acabar gastando todo o dinheiro, tudo isso em remédio, que foi o que eu acabei investindo, né, no ano passado, em tratamento e não sei o quê, até começar a entender o que causava tudo isso, né, que era a falta de olhar pra mim mesma. E aí agora eu vivo uma outra vida, né, uma vida um pouco mais tranquila, não 100%, porque advogado nunca tá tranquilo, né, eu acho ótimo que às vezes eu vou em consulta do psiquiatra e fala assim, o que você faz? Eu falo, sou advogado. Ele, tá, entendi. Então ele já sabe que advogado é um pouquinho, mas como você falou, empreender é desafiador. Cada vez você tá numa fase do Mário diferente, enfrentando um chefão. Quando você fala, nossa, passei o chefão, vem outro maior. Maior, e você fala, tá bom, mas eu acho que é essa graça, sabe? É isso. É essa graça. Você vai subindo de nível e vai pegando outros chefões. E aí você vai vendo, entendendo que é a
na vida, né? Isso, exatamente. Legal. E não se comparar com outras pessoas, né? Se comparar só com o seu próprio progresso, assim. Isso me ajuda muito também. De entender, olhar pra gente, ano passado, quem a gente era. E olha o que a gente construiu. A gente tá aqui no seu podcast, entendeu? Isso é muito rico, isso é muito legal. Ver os pequenos avanços que a gente dá que a gente não olha. A gente só olha pro Instagram do outro, a grama do outro, o trabalho do outro. Mas e o que a gente construiu? Exatamente. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. E diz aí, Carol, nessa jornada aí que você vem construindo até hoje, quais os desafios que você enfrentou? Tem algum ali que mais te abalou? E o que você aprendeu com isso? Olha, o que eu amo falar para os meus clientes é que eu sou empreendedor e PJ, assim como eles, e que eu entendo verdadeiramente a dor de empreender. Porque, assim, perrengue não falta, né? Perrengue é algo que tá sempre inerente. E, gente, eu falo uma coisa pra Pris que é muito verdade. Antes da consultoria que a gente fez financeira com a Pris, eu brincava de empreender, né? Porque a parte jurídica ali tava tudo certo, tem o contador ali, não sei o quê. Só que a gente não entendia a parte negocial, assim, da empresa, do lado PJ, de se enxergar como uma empresa verdadeiramente, né? A gente fazia ali a separação pessoa física, pessoa jurídica, só que a gente não entendia essa questão de fluxo de caixa, a reserva de emergência a gente fazia tudo diferente. Então, hoje em dia, eu entendo quase 6 meses da nossa consultoria, é isso? Hoje eu entendo que eu realmente empreendo. Do começo do ano pra cá, eu falei, cara, é difícil, mas é legal num nível. E até quando a gente vai em evento, né, hoje em dia eu vejo, eu falo assim, nossa, o que tal pessoa falou é tão rico. E às vezes quem tá do meu lado fala assim, nossa, você achou? Não achei não. Mas é que você fala assim, tenta entender como é empreender. Tipo assim, tenta entender realmente que é importante você separar seu dinheiro pessoa física, pessoa jurídica. Tenta entender os porquês, porque a gente ouve muita frase que é uma máxima, né? Ah, precisa separar seu dinheiro pessoa física, pessoa jurídica. Por quê? Qual o risco? Qual o problema? Então, assim, a gente sempre separou, porque a gente sempre esteve muito ligado ao risco. Mas a gente não tinha ideia, assim, e aí eu acho que o que mais foi a nossa dificuldade, até como escritório de advocacia, que a gente trabalhou nos escritórios, mas a gente ficava numa parte muito mais operacional do que na parte de administrar o negócio, né? Então, eu acho que a primeira dificuldade foi precificar os nossos serviços. Isso é algo que a gente até estava falando aqui com você, era muito subjetivo antes. Então, a gente falava assim, ai, putz, nossa, a gente vai ter um mega trabalho com isso aqui, esse cliente aqui tem tal condição, vamos fazer uma condição especial para ele. Mas hoje em dia a gente entende que é um trabalho mais objetivo, a precificação, né? Que a gente tem um número de horas ali de trabalho, as ações têm um mínimo que a gente tem ali como básico para medir os nossos honorários. E também Conta uma coisa, a questão de metas e objetivos, como que era? Gente, assim, é difícil falar, porque assim, quando a gente tá em sociedade, é um casamento. E aí, eu sou casada também, e eu sei que é difícil você alinhar com outras pessoas as metas e os sonhos. Então, a nossa meta, né, já era muito difícil alinhar as metas de cada uma em um objetivo só. Mas eram metas assim, vamos abrir um escritório daqui 2 anos. Vamos fazer tal coisa, vamos atingir o faturamento tal. Só que a gente não sabia como chegar lá. E eu achava isso muito louco, que eu olhava Shark Tank, olhava esses outros programas de empreendedorismo que eu amo, e eles falavam assim, qual a previsibilidade do seu faturamento? Eu falava, como que eles têm uma previsibilidade? Eles não sabem como é que vai estar o mercado. E aí, depois com a consultoria, a gente entendeu que tem como medir, né? E, cara, tem os índices ali de... Como é que chama? Os índices de... Tem lucratividade, tem vários índices. Pra você medir como é que você tá indo. Cara, eu fiquei apaixonada pelo índice de lucratividade. Quando eu vi, até impactou diretamente a precificação, porque a gente falou assim, nossa, a gente tá trabalhando tanto para ter uma lucratividade de tanto, então vamos aumentar a precificação, porque a gente não tá se remunerando de forma correta. Então isso foi super bom. E acho que um outro ponto também foi essa questão de entender verdadeiramente o que é um fluxo de caixa.
eu dou essa aula da Pris pra assim, ó, a pessoa senta do meu lado, eu falo assim, menino, você empreende? Deixa eu te contar um negócio. Você sabe verdadeiramente o que é o fluxo de caixa? Você não sabe, né? Deixa eu te contar, que a minha consultora financeira, ela fala isso, é ótimo. Então, assim, as pessoas não sabem, Pris, que fluxo de caixa, gente, a Pris vai falar muito melhor. Mas eu entendi que a gente tem que ter uma ideia do quanto a gente gasta por mês e que você tem que ter esse dinheiro guardadinho no próximo mês. Pra você não ter... Então, a gente não tinha isso, esse fôlego. Então, a gente estava sempre correndo atrás do rabo. Que era o capital de giro, né? Exatamente. Gente, isso me agoniava. Eu acho que isso que também me ajudou a desencadear um pouco a ansiedade no ano passado. Porque se o mercado entra numa crise ou outra, você tem ali uma reserva, que a gente achava que aquilo ali era uma reserva. Mas não, é o fluxo de caixa. Por isso falou assim, não, isso não é reserva de vocês, isso é o fluxo de caixa. E aí ela chegou pra gente e falou assim, vocês vão ter que fixar um salário, porque o nosso salário era flutuante. E aí eu falei assim, como fixar um salário? Gente, foi muito difícil. Mas foi a melhor coisa que a gente fez. A melhor coisa. E a gente ainda tá vivendo muito abaixo do que a gente gostaria. Mas é o nosso objetivo, né? A gente tem que estar muito alinhado com o nosso objetivo. E é muito louco você tá lá, ver sua conta, só o dinheirinho crescendo, assim, ó. É isso aí. E o empreendedor, quando ele tem o capital de giro, que é esse dinheirinho ali pro mês, ele... é o que eu chamo de efeito caixa. Ele deixa até a pele mais bonita, porque você trabalha mais tranquilo, você vê que você tem ali já o dinheiro que precisa durante o mês. Você não tá dependendo daquele cliente de pagar e tal. Não, você já tem o seu capital de giro ali para pagar as contas durante o mês. Isso é maravilhoso, né? Então, quando você já tem isso, é muito melhor. Fala que o dinheiro não compra paz, né? Compra, com certeza. E, aliás, não é só o dinheiro, né? Eu acho que o conhecimento, a consultoria financeira, gente, isso trouxe uma paz absurda pra gente, assim. E o que a gente estava conversando antes do podcast começar é que eu entendo que até a nossa autoconfiança para falar com o cliente, porque daí você tanto não depende do cliente que te contratou para pagar naquele dia, como do novo que está vindo. Você não aceita mais qualquer coisa, né? Você fala assim, olha, o meu preço é esse. Você não fica fazendo leilão, o cliente quer pagar tanto e tal. A gente já era meio avesso a isso, mas acontece. Chega um mês que você tá ali, ó, faturando nada, você fala, antes disso do que nada. E não é isso, não é assim. Principalmente pra gente que estuda ali 5 anos de faculdade, 2 anos de pós-graduação, um monte de curso. Então, assim, você vai colocar tudo isso por R$1.500? Não dá. Não dá. Justamente. Então, Carol, agora vamos ajudar esse pessoal a parte jurídica do negócio. Fiquem até o final, gente. Dicas imperdíveis. Exatamente, porque você precisa saber do jurídico, senão você vai se dar mal no seu negócio. Então, é parte fundamental. Vamos lá, passa aí algumas dicas. O pessoal que está começando, o que ele precisa saber de jurídico aí para iniciar o negócio dele, para ter sucesso? Gente, o que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte, não adianta nada você construir um mega do império se a base dele foi construída na areia, né? Por que vai acontecer? Nossa, tô faturando, tá caindo muito dinheiro na conta, não sei o quê, mas vai ver a empresa tá irregular, tem um monte de processo contra ele, então assim, a base da empresa tem que ser o pilar forte. E principalmente para quem tá começando agora, comece direito, é muito mais fácil começar direito do que depois consertar. Então, o primeiro passo é realmente você começar regular. Então, as pessoas acham que, eu vendo ali doce no iFood, né? Eu faço ali uns docinhos para vender, bolo para vender. Eu não sou empresário. Você é sim, meu amor. Se você vende ali em larga escala, né? Que ainda seja, eu faço uns 10 bolos por semana, 5 bolos. Se alguma daquelas pessoas se intoxicar e te processar, você tá ali como fornecedor. E ali entra Código de Defesa do Consumidor e tudo mais. Então, é importante você transformar realmente em uma pessoa jurídica para você ter essas costas quentes aí. Claro que a MEI veio para simplificar bastante esse processo de regularização das empresas. Então, hoje em dia, da sua casa mesmo, você não precisa nem de contador. Você abre a sua MEI, localiza lá, tem uma série de serviços. Profissionais liberais não estão autorizados, né? Então, quem é advogado, engenheiro, essas questões não pode ser MEI.
pelo órgão de classe e tudo mais. Mas assim, você tem que entender que a MEI vai te ajudar, primeiro, até um determinado faturamento, né? E o segundo passo é que a MEI também vai te ajudar a você conseguir ter um CNPJ, você abrir conta em banco, nessas coisas assim mais burocráticas, emitir nota, né? Você não ficar sonegando imposto, que isso daí é outra coisa que eu tenho taquicardia, não soneguem imposto, gente. Tem formas muito mais inteligentes da gente estruturar uma empresa sem precisar burlar o fisco e correr um mega risco. Então, o que eu falo para vocês primeiro passo é o MEI. Ah, não, a MEI ali para mim não serve porque eu já bati o faturamento, ou então eu quero verdadeiramente separar o que é meu e o que é o da empresa. Então, você pode abrir uma empresa limitada. Antigamente, tinha aquela ideia de que você precisa de um sócio para limitada, que é aquele sócio fantasma 0,01, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia tem a sociedade unipessoal. Então, hoje em dia, você nem precisa de sócio para ter limitada. Mas é uma empresa que você precisa de um capital maior e ela vai precisar de um contador, né? Então, você tem ali um gasto mensal com contador e isso, às vezes, não é muito interessante. Mas, hoje em dia, tem até algumas contabilidades digitais que facilitam muito esse trabalho. E aí, você consegue realmente ter uma responsabilidade limitada. Então, vamos supor que você vende aí seus bolos, como eu falei, alguém te processa por uma questão, né, de saúde e deu 100 mil a indenização. Nossa, essa indenização não chega nem para quem morre no trilho do metrô. Mas, enfim. Cara, se você tem uma empresa limitada, esses 100 mil vão bater só na empresa. Agora, se você tem uma MEI, vai para o patrimônio da empresa e da pessoa física. Pode bloquear a sua casa, todas essas questões. Claro que a casa que você mora, né, tem aquelas proteções, tudo, mas é importante ter essa separação. Isso, lembrando que se a pessoa não ficar misturando pessoa física de pessoa jurídica. Se você começar a misturar, ainda que sendo limitada, a pessoa pode entrar nas suas contas pessoais, no seu patrimônio pessoal. Então, é muito importante isso. Esse é o primeiro passo, regularizar a sua empresa. Segundo passo, ter contratos. Gente, procurem um advogado, porque é melhor, tem até um corte do Abílio Diniz que fala muito sobre isso, que ele fala assim, é melhor você não assinar um contrato do que assinar um contrato mal feito. Porque você acaba ficando obrigado a um contrato, a uma penalidade, uma multa, às vezes você não consegue nem rescindir. Então, o pessoal pega modelo de contrato e tal, mas é importante fazer um modelo para você, para sua empresa. Eu não sou contra modelo, mas esse modelo tem que ser adaptado ao seu negócio, às suas necessidades. Os da Pris, inclusive, foi a gente que fez. Isso aí. Então, é muito importante ter um modelo mais personalizado. E o terceiro ponto, eu acredito que é ter essa consciência de que você realmente é uma empresa e você tem que lidar com todos os seus prestadores de serviço, sejam eles CLT ou não, com aquilo que você contratou. Você tem que respeitar os contratos que você faz. É o terceiro passo. Então, se você contratou alguém CLT, cara, você tem que respeitar a CLT. Se você contratou alguém como autônomo, como pessoa jurídica, aliás, você tem que entender que aquele funcionário é uma pessoa jurídica. Ele não é um CLT. Então, ele não tem que bater ponto, ele não tem as outras obrigações que tem o CLT. Porque esses 3 pontos são o que mais dá problema para o empresário. Primeiro, ele não tem um negócio, né, regular. O segundo, realmente ele ter essa dificuldade com contratos, ter contratos mal feitos, inclusive. E o terceiro, que são as questões trabalhistas, né? Sim. E aí a gente poderia aumentar para tributário, enfim, mas certidões que da prefeitura, dos bombeiros e tudo mais, mas isso é um papo mais profundo. Profundo, pois é. E, gente, contrato, vou te dizer, é uma coisa que você precisa ter e muito bem escrito. Então, por isso que o meu eu já pedi para as meninas fazerem, foi muito mais tranquilo, né? Porque é necessário. Porque senão você faz um contrato errado e você presta serviço ali e aí seu cliente às vezes, né, dá ali algum BO, você tá lascado, se não tem um contrato correto, né? Então, é bom você sempre se resguardar perante a lei, né? Eu falo, assim, meu conhecimento jurídico, ele é muito raso, né? Mas
muitas coisas do jurídico precisavam ser ensinado na escola, né? Porque às vezes a gente tem alguns pontos que é de extrema importância e a gente não sabe. Como, por exemplo, também tem a parte jurídica que não é também do empresário, né? Que ele também vai ter que pensar nisso, que é o planejamento sucessório, né? E se ele não tem um bom planejamento sucessório, como é que ele vai passar ali, ter uma velhice mais tranquila e passar para os filhos e família dele a empresa dele? E hoje em dia tá todo mundo fazendo holding. Eu não sou contra a holding. Fiz um podcast uma vez sobre holding. Mas o que eu gosto de deixar claro é que a holding, ela não é exatamente isso que as pessoas usam, né? A holding... Aliás, explica o que é holding, porque às vezes pode ter gente que não sabe. Para você aí que não conhece holding... muitas pessoas acabam fazendo uma empresa para colocar todos os bens dos sócios e proteger o patrimônio daquela família. A holding familiar, ela existe, sempre existiu há anos já. E o que é uma holding familiar? Vamos supor que tem uma empresa, o Grupo Silvio Santos. É um grupo super famoso, eles têm o SBT, eles têm o teatro... não me lembro agora o nome do teatro que eles têm. Eles têm tem o Banco do Silvio Santos, tem várias outras empresas, mas ele tem 6 filhas, né? E aí, quando ele morrer, como é que vai ficar a discussão de quem é o administrador, quem que vai tomar as decisões, agora ele já tá fora da TV, quem que decide se vai vender o SBT, se não vai? Então o que ele faz? Ele faz uma empresa, que é uma holding familiar, para tomada de decisões das outras empresas. Então, essa empresa maior é uma holding, ela vai segurar, essas outras empresas vão ser patrimônio dessa holding. Então, você coloca as outras empresas como se fossem empresas filhas dessa empresa mãe. E essa holding, você coloca que os seus filhos são os acionistas, então, quando você falecer, cada um ali já tem as suas ações, né? Mas o que eu gosto de fazer para holding familiar, e eu acho super interessante, é colocar uma cláusula de que o Silvio Santos, por exemplo, vai ter a tomada de decisão sobre as empresas. Até ele falecer, até, enfim, ele ter alguma questão de saúde. Então, e na falta dele, já pode colocar quem que vai tomar a decisão. Entendeu? Então, é algo que você vai prevenindo conflitos. Porque a ideia também de quem tem muito patrimônio, quem tem aí 10 imóveis, 5 imóveis, o problema é esse. Fala assim, cara, eu quero fazer um inventário, mas às vezes não deixou o dinheiro para pagar o imposto. E aí, cada um quer ficar com um bem. São 3 bens, tem 3 filhos. Qual que a gente vai vender? Mas se vender um, como é que vão ficar os outros 2? Então, assim, na holding a gente consegue separar tudo isso, fazer um planejamento para deixar um dinheirinho para ele pagar os impostos e os custos do inventário e até prevenir o inventário se for o caso, né? Então, eu também falo o seguinte, não se coloca patrimônio da família, moradia, o imóvel que vocês moram dentro da holding. Porque o imóvel que vocês moram tem a proteção de bem de família, então ninguém pode penhorar esse imóvel, né? A não ser por situações excepcionais, de fiança, enfim. Mas se você colocar esse imóvel na pessoa jurídica, ele deixa de ser bem de família, vira um bem da empresa. Então, como é que você vai alegar proteção ao bem de família? Não tem como. E assim, o judiciário está chovendo de decisões nesse nível, né? Então, assim, a gente precisa realmente analisar essa questão da holding com muito cuidado para pessoas que têm um patrimônio inferior a isso, sei lá, tem um patrimônio inferior a 600 mil reais. Talvez a holding não seja o melhor caminho, mas a gente tem várias outras formas de planejamento sucessório. A gente pode fazer usufruto, doação em vida, uma série de outras coisas para tentar organizar tudo. A gente até usa alguns investimentos também já para não entrarem no inventário. Então, por exemplo, tem alguns títulos VGBL que... Sim, as previdências privadas são maravilhosas para planejamento sucessório, porque elas não entram em inventário e você consegue ali... chegou a falecer a pessoa. Os filhos conseguem pegar esse dinheiro para ajudar ali a pagar os impostos, pagar, às vezes... E até colocar com beneficiário, né? Porque, às vezes, por exemplo, o pai tem alguns filhos ali, mas ele vê que se ele falecer, a esposa vai ficar desamparada e ela é super jovem, mas nunca trabalhou, né? Aquela
esposa, dona de casa, conservador, do estado conservador que a gente vive. E aí você fala, como é que essa pessoa vai se manter? Pois é. Se eu precisar ainda pagar imposto, tudo sobre esse valor aqui, ela tá lascada, né? Vai demorar para liberar o dinheiro. Então, colocar no VGBL, colocando essa pessoa como beneficiário, é muito mais fácil. Seguro de vida, enfim. Então, tem uma série de formas que a gente pode utilizar para fazer esse planejamento sucessório, que, assim, para empresário é primordial. Primordial. Ainda que você tenha só um bem e R$2 na carteira, é importante pelo menos você saber os seus direitos com relação a isso. É muito importante. E até mesmo se você tem sócio, né? Não vamos entrar nessa seara aí de sócios. Que a gente precisa fazer com que o pessoal entenda a importância de você ter ali no contrato certinho direitos, deveres de cada sócio. Conta aí pra gente, como que a gente estrutura aí essa relação entre sócios numa empresa? Então, o brasileiro, ele trata muito o sócio como um casamento. E verdadeiramente é. Só que o que acontece? O brasileiro já trata o casamento de uma forma muito informal, entendeu? Tipo assim, vocês estão casando? Não, estamos morando junto, e aí, de repente... Cara, quais foram os acordos claros que você fez antes de entrar na casa dessa pessoa? Nenhum! Eu pago as minhas contas, ela paga as dela. Tá, vocês dividem a geladeira meio a meio, sabe? Então, assim... É um meio chato, mas tanto quanto o planejamento sucessório, o planejamento matrimonial é super importante. E no caso de sociedade, a gente tem também esse planejamento, que é o acordo entre sócios. Então, o sócio, cara, às vezes ele é importante não só pra tipo, eu vou dividir os meus ganhos. Não, o sócio ele pode ser alguém que tem um conhecimento que você não tem, que vai te levar muito mais longe em um curto espaço de tempo. Ou então ele pode ser um sócio que vai investir um dinheiro para te impulsionar também como investidor. Então, assim, tem 1000 possibilidades de sociedade, né? Mas a ideia do sócio, assim, ela deve ser regularizada, justamente porque se ela não for, o sócio pode, assim como um casamento, dizer que ele estava em sociedade com você, mesmo que não tenha isso no documento. Então, ele pode chegar e falar assim, não, a gente tinha uma sociedade de fato, que é a união estável. A união estável é um casamento de fato, que no mundo real existe, mas no cartório não existe. Então, ele pode chegar e falar assim, só que, ao invés de 50-50, eu tinha 70, Pris. E você tinha 30. E aí, como é que você vai fazer para comprovar? Se isso não tá no papel, porque se ele não tá na empresa, ele vai receber na pessoa física, ou ele vai receber pior, para uma outra empresa. Então, assim, aí fica uma confusão que aí você não consegue delimitar, não tem acordo claro. E aí, se for o caso, se você for MEI, por exemplo, que não admite sócio, faça um contrato de parceria, né? E aí entenda que você não vai ter um sócio, você vai ter um parceiro. E não o chame de sócio, o chame de parceiro. Porque tudo isso contribui para te preservar como empreendedor. E algo muito legal que eu vi com o Guilherme da Vitasa, e é uma frase até que eu já vi em outro lugar, mas eu me recordo dele falando, é que a empresa tem 3 finalidades. Uma é que ela pode ser vendida, mas para ela ser vendida, ela precisa de equity. A segunda é que pode ser que você morra e a empresa, né, vai para os seus filhos. Então, você não pode falar mal do seu negócio para os seus filhos. Você tem que fazer meio média, assim, colocar seus filhos dentro da empresa, falar, olha que mundo incrível. Eu fui pro direito e não pra engenharia nessa visão aí, que o meu pai pintou muito estranho para mim. E o terceiro ponto é justamente você vender a sua empresa. Então, se você não tiver uma empresa regular, se você não tiver uma boa relação com o seu sócio, às vezes você quer sair da empresa e você não consegue, porque no contrato não tem uma previsão de saída de sócio, ou pelo menos tem, mas é uma remuneração ridícula. Você vai sair, a gente liquida suas cotas pelo valor do capital social, que é R$4.000. Não faz sentido nenhum. E é isso nenhum. Que você vai levar se você sair da empresa. Você gastou 8 anos da sua vida e vai levar R$4.000 embora. E o seu sócio fala, se você quiser. É isso. Então, assim, cara, é muito importante você realmente ter um contrato dizendo tudo aquilo que você quer, porque o contrato, ele é a expressão da sua vontade. Assim como eu fui lá com o meu amigo
no cursinho, que eu levantei e falei, não, ele quer dizer isso aqui, ó. O contrato, ele vai dizer pro juiz que naquela época que vocês conversaram, era aquilo ali que vocês tinham. Então, se tá mal feito, o juiz vai falar, problema de vocês são adultos, né? Ainda mais se os dois são empresários. Porque a empresa tem um negócio que a gente chama de teoria do risco. Então, o juiz, ele não é muito legal com empresários, porque ele fala assim, o empresário tem um risco, né? E realmente tem, mas não todos, né? A gente gostaria de alguns só. Né? Pra minimizar esses riscos, melhor, né? Então, como você minimiza esses riscos? Tendo um bom contrato, conversando com seus sócios desde o começo, deixando as claras, né? Eu acho que... E são conversas meio desafiadoras, né? É um ponto de olhar assim como o casamento. Exatamente. Não é um contra o outro, mas são os dois contra o problema. Então, cara, é um problema da empresa, é um problema dos dois. Como que vocês vão fazer pra resolver? Exatamente. E aí, pensar que, cara, não é só que você vai ficar desprotegido, mostra pro seu sócio também. Ó, você vai ficar desprotegido se isso acontecer. Da mesma forma que você pode vir contra mim e pedir 70-30, eu posso chegar com você e falar, não, é 70-30 da sua empresa. Pois é. Do seu PJ, dos seus ganhos pessoais. Então, assim, é super complicado, mas a ideia é resolver. E quanto antes a gente faz isso de forma preventiva, é muito mais barato, é muito mais fácil, é muito mais rápido, menos estressante. E, assim, a gente gosta de falar com o cliente desse modo, assim, gente. A gente é muito tranquilo com o cliente, falar a mesma linguagem que ele tem. E até nas nossas mentorias, a Pris forçava um pouco essa conversa entre as sócias. E era algo que a gente conversava, mas eu até falo pra Pris que a mentoria, ela é super importante. Porque ela te força a conversar sobre alguns pontos que você não consegue. E a gente, como advogado, também, quando chega um caso, a gente quer casar, a gente quer abrir uma empresa. A gente vai sentar com os dois sócios e falar assim, o que vocês querem? Porque às vezes eles nunca pararam para pensar o que cada um quer com a empresa. Porque às vezes você quer vender a sua parte e o seu sócio ele quer fazer equity. E ele vai falar, não, mas a gente não... Né? Exatamente. Não tem uma comunhão. Precisa... Aliás, eu falei errado. Equity que você vai vender, a segunda é passar para os filhos e a terceira é falir. Então, às vezes você quer vender e o seu sócio quer, não, cara, essa empresa aqui é até eu morrer. Imagina se aquele rapaz que tinha a Wizard, esqueci o nome dele, Flávio Augusto. O Flávio Augusto. Ele falasse, tivesse um sócio, tivesse a Wizard, o cara falasse, não quero vender, não. Já pensou? Majoritário ainda. Entendeu? E a turning point da carreira dele foi justamente a venda da Wizard. Foi ali que ele se tornou bilionário, se não me engano. Sim. Então, alinhar, gente. Você tá com advogado, você tá com consultor financeiro, é você alinhar expectativas, alinhar demandas e conversar antes. A galera não se conversa. Tem o WhatsApp, fala o WhatsApp o dia inteiro, mas não fala nada de útil. Não conversa que tem que ser conversado. E eu sou muito de conversar, eu gosto muito. Mas às vezes é difícil você ter esse jogo de cintura e tal. E a gente gosta, né, de falar pro outro sócio. Se você quiser marcar reuniões separadas, o que você acha? Então é importante essa conversa. E saber também conversar, né? A gente precisa ter ali uma comunicação assertiva, que logo mais a Tati também vai vir aqui de comunicação assertiva. Porque nesses momentos precisa também de... Inclusive temos um e-book juntas, nós três. Depois eu vou deixar no link do podcast o nosso e-book que fez eu, a Carol e a Tati, sobre comunicação, que ela fala. Muito bom, muito bom. E caminhando aí para o final, conta aí qual a visão de futuro para o escritório de vocês, o que a gente pode esperar aí no futuro próximo. Olha só, o desalinhamento de interesse da minha sócia, ela já falaria, não fala, porque as pessoas são invejosas e aí a gente precisa se blindar e fechar o umbigo. A minha sócia é essa vibe. E eu já sou assim, eu vou fazer um compromisso público, eu vou abrir meu Instagram com 5.000 seguidores e eu vou falar, amanhã eu vou treinar. Enfim, então, o que vocês podem esperar do TLPS Advogados, que está aqui? O nosso escritório está crescendo, então a gente está migrando de área, mais uma vez, entendendo o nosso público. Eu entendo que, assim, o nosso escritório tem 3 anos, ele é um neném. A gente começou com ele muito na pandemia, então de uma forma muito
informal, porque na época o escritório digital era o normal, estava todo mundo digital, depois a gente veio para o presencial atendendo em Mogi, em São Paulo, e agora a gente entende a força do presencial, a força principalmente da mudança de área. Antes a gente atendia muito família, imobiliário e tal, e agora a gente está com uma pegada muito mais empresarial, né? Então a Paola está com foco imobiliário e eu estou com foco empresarial e de tecnologia, então é um ponto super legal. A gente está assessorando empresas agora desses ramos. Então, para todas as empresas que querem se constituir certinhas, regulares, que precisam da revisão de contratos, até se você precisa de uma consultoria, para entender se o seu negócio está certo. Às vezes só marca uma reunião, gente, vamos tentar entender se a casinha está arrumada, sabe? Se tem algum processo, porque a ideia é não deixar o processo chegar. E o nosso escritório está crescendo, então a gente entende que futuramente aumentaremos ainda mais a equipe, porque os clientes estão aumentando, a demanda está aumentando, e a gente quer cada vez mais ter um atendimento ao cliente que transforme a vida da empresa. Porque a gente, como empresário, sabe o quanto é difícil empreender e o quanto é importante cada dinheiro do empresário, cada hora que você trabalha, quanto isso é importante para você deixar isso, sabe, ser transformado em pagamento de multa, em uma ação que, putz, você perdeu um prazo. Então, assim, pra gente, a gente valoriza muito o trabalho do empreendedor, o trabalho do empresário. A gente sabe o quanto cada um luta todo dia, sai de casa, ainda mais agora nesse frio, na chuva, a pessoa sai atrás de cliente, o crescimento profissional que cada um tem. Então, a gente gosta de valorizar isso, deixando a empresa mais segura. Então, transformando toda essa insegurança em segurança. E agora, a gente pretende aumentar a equipe daqui a um tempinho, aumentar o nosso atendimento. Agora a gente também tem a área de trabalhista e tributário na nossa empresa, para realmente assessorar a empresa como um todo. E atendendo sócios também, né, nas demandas pessoais deles. Então, temos um conhecimento mais full service agora para os nossos futuros clientes. Olha, que bom, muito bom, muito bom. E diz aí, se fosse resumir aí os principais ensinamentos jurídicos que o empresário precisa ter, quais você acha que é mais importante para deixar aí gravado na cabeça do pessoal, para ele realmente parar, pensar e falar, putz, eu vou procurar um advogado? Nossa, eu tô pensando em coisa boba que faz muita diferença. Primeiro, cuidado com o que você fala no WhatsApp. Cuidado. Porque hoje em dia o WhatsApp é usado como prova, por mais que às vezes a gente veja migalhas, um monte de site explodindo. Ai, juiz não aceita print de WhatsApp. A grande maioria aceita. E quando você não tem contrato, o WhatsApp é um contrato ali implícito, né? Então, primeiro ponto, cuidado com o que você fala no WhatsApp. Cuidado em tratar as coisas como elas realmente não são, assim, sabe? Então, eu vejo muito isso, eu sou MEI e eu quero contratar 80 funcionários. Meu querido, vai dar errado. O que você é? Você é MEI. E você quer ser como? Eu quero ser como uma limitada. Então seja. Ah, não, mas não dá. Então não dá. Claro que a gente vai sentar com o cliente e tentar operacionalizar aquilo que ele precisa. Beleza, então você quer contratar pessoas parceiras? Então vamos tratar essas pessoas como parceiro. E eu acho que uma outra lição jurídica é entender que, cara, isso as pessoas sabem, mas elas não lembram. O fisco tem 5 anos para te cobrar. Então, a Receita Federal, as receitas estaduais e municipais. E muito provavelmente elas vão esperar o 5º ano. Muito provavelmente. Pode ser que eles te cobrem já no 1º ano. Então, eu não declaro imposto. Nossa, fiz o meu IR aqui agora em abril e deu tudo certo, não apareceu nenhuma exigência. Tá, mas você tem até 2029 para ser chamado na Receita Federal. Então, eu acho que isso é um dos pontos importantes, porque muita empresa acaba falindo por não ter essa consciência. E acho que é isso, assim, as lições básicas. Se você tiver alguma
Pra me trazer que eu não estou... Que é algo que eu já te falei. Não, esses pontos aí são de extrema importância, mas também os pontos que a gente tratou aqui, contrato, então todos esses são de extrema importância. Se você não tem conhecimento jurídico, vai lá, tem as meninas, né? Nós da Descomplicando temos uma parceria com elas, né? Então, poxa, agenda, conversa aí, vou deixar todos os contatos delas aqui embaixo. Agenda aí uma reuniãozinha que vale muito a pena, é muito esclarecedor e é um diálogo fácil, né? Não é, muitos advogados às vezes têm uma linguagem mais difícil, elas não, elas têm uma linguagem fácil que realmente você vai entender, né? E se você não entender, a gente explica de novo. De novo. Exatamente isso, isso é uma outra lição. Não assine coisas que você não entende ou não faça coisas que você não está entendendo. Não entre em projetos que você não entende. Recentemente ou que você não vê ali que faz sentido para você. Eu fui convidada para um projeto, principalmente por essa minha nova descoberta de eu não preciso ganhar o mundo em 30 dias, falando sobre a força feminina e tal, para desenvolver um projeto, um workshop. Gente, não me cabe. Não me cabe. Isso é uma lição para o empreendedor no geral. Eu vi até um podcast da Bianca com o Jota, da Bianca Andrade, e ela fala justamente alguns nãos, assim, ele pergunta pra ela, por que você não escreve um livro? Seu livro ia estourar. E ela fala assim, porque não é o momento da minha carreira. E às vezes o empresário, ele tem problema de falar não. Ele quer abraçar o mundo, sabe? E às vezes, não adianta, a pressa ela é inimiga da perfeição. E também uma coisa é você tá com pressa e outra coisa é você fazer rápido, né? Porque a pressa, você não tá atencioso. A pressa você vai assim, e aí isso aconteceu com a gente já também, de querer atender cliente, e a gente olhava e falava assim, nossa, mas não é o público que a gente quer atingir. E aí tem que reestruturar a empresa de novo, que é esse movimento que a gente está fazendo, e entender aonde que a gente quer chegar. Então não adianta a gente correr, a gente pode fazer isso o mais rápido possível, mas não ter pressa, né? Não ser ansioso nesse ponto, mas acho que a maturidade que ela traz isso pra gente. Traz, com certeza, com certeza. Carol, tem alguma pergunta que eu não te fiz e você gostaria que eu te fizesse? Então, uma pergunta que pra mim, que junto com as finanças, é algo que eu sempre tive muita dúvida e tenho até hoje, esses dias, até falando com a minha sócia, a gente conversou sobre isso. Qual o momento certo de contratar alguém, de delegar, sabe? Seja da área, então, do marketing, do financeiro, do jurídico. É uma dúvida empreendedora geral e também no jurídico e no financeiro o que eu penso atualmente e entendo é o seguinte. Primeiro, enquanto você der conta, é um ponto muito importante. Uhum. O segundo ponto enquanto você não recebe aquilo que você gostaria. E o terceiro, enquanto você não tem caixa para pagar essa pessoa. Pelo menos um fôlego ali de uns 6 meses. Pelo menos uns 6 meses. Então, eu acho que isso daí é algo que mudou a nossa vida. Eu sempre fui muito de... vamos investir que depois a gente consegue recuperar. E o empreendedor, ele tem muito essa coisa de falar quando vale a pena investir e quando não vale. Então, realmente, sempre põe na ponta do lápis para ver. E, principalmente... o jurídico e a consultoria financeira, gente, não necessariamente você precisa contratar o jurídico. Você pode fazer uma reunião, como a Pri falou. Às vezes, em uma reunião, você fala assim, nossa, entendi. Quanto é a consulta? A tabela hoje está R$450, a consulta no OAB. Mas quando tá um contrato que você assinou anual, nossa, vou ganhar 20 mil, vou ganhar 5 mil. Tá, gente, se for 5 mil, é nada, né? Então, não vale a pena? Será mesmo? Será mesmo? Não vale a pena? É muito mais caro, né? Ficar sem. Será mesmo? Parar e pensar um pouquinho? Então, assim, eu sou muito dessa opinião agora, que entendo que é importante realmente a gente, às vezes, gastar menos em uma consultoria, em tirar uma dúvida. Agora a gente está com outro processo de mentoria com advogadas para estruturar o escritório em termos de gestão mesmo do jurídico. E a gente pensou muito consciente nisso. Vamos colocar esse dinheiro aqui, porque isso aqui vai avançar alguns anos de cara na porta, assim, sabe? É isso mesmo. Isso. E
o que eu admiro muito em você, a Paola, é essa questão de sempre estar aprendendo. Vocês estão sempre atrás. Essa é uma característica empreendedora nata. Vocês estão sempre... E vocês veem o valor disso, porque quando você faz uma consultoria, uma mentoria, você economiza tempo. Uhum. Você economiza muito tempo, porque você está aprendendo com o que os outros já passaram, né, com os ensinamentos, e aí você vai mais rápido para aquilo que você quer. Isso é muito legal. Uhum. Muito Mas foi uma bacana. construção, viu? Sim. Com a minha sócia. Foi uma construção. Cara, é uma construção diária, assim, sociedade não tem como. É que nem casamento, gente. Depois que eu casei, eu entendi melhor a minha sociedade. Que realmente você tem que esperar a pessoa chegar do trabalho, tomar o banho dela, jantar, e você sempre fala, ai, comeu, satisfeito. Deixa eu te falar uma coisa aqui. E aí você fala, sabe? Porque são pessoas independentes, cada um tem um direcionamento, passou uma coisa na vida. Então a gente realmente tem que entender o outro te entender, mas foi sensacional. A gente se desenvolveu muito, graças a Deus, a gente tem se desenvolvido. E eu acho que o que é importante também, uma pergunta que você não fez, é ter os pilares da empresa muito bem claros. Ter clareza da onde você quer chegar e do que você não quer largar a mão. Então, um ponto pra gente é a qualidade no serviço e a transparência para o cliente. São 2 pontos primordiais. Então, a gente sempre quer melhorar porque o nosso ponto de base do escritório é a qualidade. Então, a gente quer estar sempre melhor para o nosso cliente. Sim. E a transparência, então, nem se fala, um valor assim intrínseco a nós, de chegar para o cliente e falar assim, olha, o nosso valor é tanto, eu acredito que não vale a pena você contratar a gente em termos financeiros mesmo. Busca ali a Defensoria Pública, busca o GIEC, né, que é o antigo Pequenas Causas. Então a gente tem muito essa transparência. Ou então de falar assim, olha, você perdeu, não esperar... tem advogado que recorre, a pessoa nem sabe que perdeu, passa 2, 3 anos e avisa. Então não, a gente é bem... Olha, porque é uma questão, né, de caneta de juiz, de bumbum de neném, a gente nunca sabe o que vai sair. Então eu já sou bem transparente. A pessoa chega e fala assim, mas causa ganha? Eu falei, meu filho, se fosse, eu nem tava aqui, né? Se fosse... É igual, muitos chegam na consultoria, não, porque vai mudar a vida em 2 minutos. Não, principalmente pro Heron. Chega muito cliente falando, não, isso daqui vai dar certo, vou vender. Olha, filho, então... Se você soubesse... Vou fazer meu milhão? Né? Tá acabando? Tá fácil. Se a gente tivesse essa bola de cristal, ia facilitar muito a nossa vida, né? Realmente. Mas é isso. Bom, e caminhando pro final, então, Carol, deixa aí o seu último... Qual é a última mensagem que você gostaria de deixar para nossa audiência? E deixar também as suas redes sociais, relembrar aí o pessoal para te seguir lá e saber mais, entrar em contato com você. O meu último ensinamento, gente, é realmente não esperar tudo dar errado para procurar ajuda, independente de qual seja. Eu falei aqui de questão psicológica, emocional, financeira, jurídica. Então, não, peça ajuda. Você não vai ser menos forte por pedir ajuda, você não vai ser menos sábio, você não é menor que ninguém. E pelo contrário, a gente sempre pode aprender um pouquinho mais com qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa tem algo para te ensinar e esteja aberto a isso. Não só porque isso vai te acrescentar aí mais sabedoria, mas também para você preservar o seu emocional, sabe? Eu acho que tem tanta coisa, principalmente na área profissional, que eu poderia não ter passado e eu passei porque eu achava que era normal. Eu achava que eu precisava fazer isso para ganhar dinheiro. Se eu tivesse ouvido meu pai mesmo nessas mentorias dele, se eu tivesse, entendido realmente com outras pessoas que estão onde eu queria estar, falar, o que vocês fizeram? E enquanto você não tem esse espaço, leia livros. Porque enquanto você não tem encontros com pessoas que você admira, você consegue ouvi-las e saber o que elas pensam através do que elas escreveram. E eu acho que isso é um ponto primordial. Eu gosto bastante desse segmento. Ou se não, ouça podcasts. Podcasts também, são incríveis.
Show, é isso mesmo, muito bacana. E onde o pessoal te encontra, Carol? Bom, você me encontra no Instagram, @mariacarolina.adv. Vocês vão ver que eu não sou nada tímida, eu tenho lá muitos conteúdos para empresário, principalmente falando sobre registro de marca, Olha, que é um ponto que a legal. gente não falou aqui. Então, se você desenvolver uma marca e você é novidade, né, e tal, é importante você registrar para não perder. E falo sobre isso, falo sobre questões empresariais, sobre como você economizar seu dinheirinho. E tenho essas parcerias incríveis que vocês podem ver aqui para indicar para vocês. E o nosso escritório tem o Instagram também, @tlps.advogadas. E o nosso site também é www.tlps.com.br. E aí você conhece um pouco das sócias, um pouco do nosso trabalho e um pouco da nossa história. É isso aí, muito bom, muito obrigada. Ficou incrível esse podcast. Obrigadão mesmo por compartilhar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho, muito do seu conhecimento que o pessoal precisa ter para ter sucesso aí na empresa. E, gente, então estamos aqui encerrando mais um Pode Descomplicar. E você viu? Jurídico também pode ser simples, pode ser descomplicado, né? E você precisa saber e ter isso em mente para sua empresa ter mais sucesso, tá? Então conte sempre com a Descomplicando Empresas para sua empresa ir adiante. E também nos siga lá nas redes sociais, @Descomplicando Empresas, ou no site da Descomplicando também. Lá você vai encontrar muito conteúdo legal, todos os nossos serviços de consultoria, mentoria, cursos online. Aliás, estamos com últimas vagas agora para mentoria e espero vocês no próximo Pode Descomplicar, tá bom? E beijão, até mais! Tchau.